acho que a gente podia começar dizendo que a grande maioria, se não a totalidade, dos moradores do Vale do Ribeira, até os anos 50, que exerciam atividades ligadas aos recursos naturais, seja a pesca, seja a floresta e assim por diante, eles tinham como base o uso comum do território. Isso é muito claro, por exemplo, na forma com que os caiçaras organizavam as suas roças, né? As roças, o campo das roças era um uso comum, quer dizer, mesmo que a roça, enquanto tal, fosse de uma família X, depois de 5, 6 anos, quando a roça entrava, né, em repouso, em pousio, outros podiam pedir para usar aquele espaço depois que a vegetação tivesse se recuperado. Então, não só entre caiçara, mas em quilombolas é a mesma coisa, e na pesca, então, era muito mais evidente. Quer dizer, o mar, como estuário, sempre foi considerado uma área de uso comum. Comum no sentido comunitário mesmo, né? Você não tem propriedade privada. Logo que a gente começou a pensar nos comuns, final dos anos 80, que eu entrei nessa questão dos comuns, para mim a reserva extrativista era um neocommons, era um neocomum, né? Por quê? Porque o que faz a reserva extrativista? Ela recria, na verdade, condições para que esse uso comum ocorra. Porque provavelmente não ocorria se não houvesse a reserva. Por quê? Porque se supõe, né, que a associação de usuários seja a entidade social mais importante numa reserva. Aí não tem mais associação, você tem, como é que chama isso que gera o parque lá agora? Os conselhos, né? Conselho Consultivo e Deliberativo. Aí o que aconteceu? Eles enfiaram no Conselho Deliberativo, que é o que as RESECs têm, quer dizer, que tem poder de decisão, enfiaram representantes de ONGs, representantes de universidade, em alguns casos representantes da Petrobras. Quer dizer, aquilo que era para ser um território de uso comum virou uma grande confusão, porque esses interesses são conflitantes, né? Tanto do turismo quanto da Petrobras, quanto da pequena pesca, da agricultura e assim por diante. Como os pescadores, seringueiros, são sempre a parte mais fraca nessa cadeia, eles sempre saem perdendo, né? E segundo também porque a impressão que eu tenho é que o governo nunca incorporou a reserva extrativista como unidade de conservação importantíssima, uma grande inovação no Brasil e no mundo, né? O pessoal olhou com muita esperança a reserva extrativista. Por quê? Porque aquilo foi imposto ao Estado, a reserva, pelos seringueiros. Não foi o Estado que chegou lá e falou, vamos fazer aí uma reserva extrativista. Não foi nada, foi pela luta dos seringueiros. Eu ainda acho que a reserva extrativista é importante, mas eu acho que precisaria muita mobilização para fazer com que ela funcionasse no modelo atual. Até porque eu raramente vejo conclusões do Conselho Deliberativo que são levadas às esferas mais altas. Por exemplo, ao gabinete do secretário para tomar uma decisão. Eu raramente vejo isso. Parece que os chefes dessas unidades têm medo de passar para frente as decisões, porque eles já sabem que aquilo não vai ser cumprido mesmo, que aquilo não veio do Estado, veio da comunidade, né? Então, eu acho isso meio complicado. A outra coisa eu acho que existem algumas experiências no Brasil, sobretudo na Amazônia, é fazer áreas de uso comum que não são dependentes de figuras de reservas extrativistas ou de figuras de unidade de conservação. Eu acho que esse modelo, que é aquele que não é uma unidade de conservação do sustentável, ele é mais democrático, ele pode funcionar melhor, desde que a associação, de fato, seja organizada, que ela tenha uma visão de futuro e assim por diante. Agora, se isso vai prosperar no Brasil, é difícil saber. Essa segunda alternativa, que não é unidade de conservação, mas é um uso do território de forma coletiva, né? O que está ocorrendo hoje
é alguma coisa muito mais séria, né? Porque você tem uma política pública que é, acho eu, no fundo, baseado na privatização. Né? A gente está vendo, né, desde, né, se a gente pegar desde o governo de Fernando Henrique, que essas privatizações de empresas públicas, de bancos, ela é uma posição progressiva. A questão da privatização dos parques, ela também não é nova. Não era? Já começou nos anos 90 pelo ICMBio. Eles lançaram o primeiro balão de ensaio, até antes do SNUC. Quer dizer, olha, o Estado devia passar a gestão desses espaços públicos de conservação para particulares, para as empresas, porque as empresas são mais eficientes, né? As empresas se organizam melhor e custam menos. Apesar de que o que a gente sempre deve pensar é o que são custos ou o que são benefícios, né, da privatização. Então, mas eles, claro que só focalizam os eventuais aspectos positivos, né? Então, eu acho que essa retomada da privatização dos parques nos anos 90 não deu certo, porque eu acho que não existia uma política pública ainda preparada para isso. O que passa a acontecer agora, e também essa discussão já vem de uns anos aí, né? Pelo menos de 10 anos, só que se concretizou agora, por quê? Porque existem condições políticas, né, do atual governo que acha que só a empresa privada é que pode ser eficiente, né? Então, eu acho que como o Vale do Ribeira é a região, todo mundo sabe, né, do estado de São Paulo que tem a maior densidade de áreas protegidas, é aquela que vai sofrer mais com essa política que, sem dúvida, vai ser generalizada, né, de entregar a iniciativa privada. Inicialmente, acho eu, não é, a gestão de recepção de visitantes, trilhas, mas o que eu acho que está no fundo mesmo, e eu acho que tem pessoas que estão pensando dessa forma, eu também acho, é que a finalidade da privatização não é ficar cobrando a entradazinha, porque isso custa, na verdade, muito pouco, né? Eu acho que o que está são recursos naturais de importância fundamental no mundo moderno, sobretudo os recursos hídricos, a água. Todo mundo sabe, né, que nos parques, provavelmente a maior riqueza é a presença da água, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que vai entrar nesse rolo é o chamado crédito de carbono, né? Como você sabe que as florestas sequestram carbono, então elas diminuiriam hipoteticamente o crescimento global. Só que a pergunta é, afinal, quem é que vai cobrar ou vender esses créditos, né? E com quem vai ficar o dinheiro? Que não vai ficar seguramente com as comunidades locais que estão ali algumas vezes no Vale do Ribeira há centenas de anos, pega os caiçaras. Eles não vão ver a cor do dinheiro. Porque eles vão inventar sempre alguma coisa. Mas você não tem a propriedade da terra, você só tem a posse, você é posseiro, né? Então, como posseiro, você não tem nem documentação para poder né, receber parte desses créditos de carbono. Então, eu acho que o que vai ocorrer, e tem muitas ONGs que a gente sabe que estão interessadas, as empresas também, elas estão pensando no futuro, né? Muito provavelmente daqui a, sei lá, 15, 20 anos, nós vamos estar bebendo água mineral dos parques. Seguramente. Eu não sei o quanto nós vamos ter condições de reagir à privatização, né? Dada a magnitude dos problemas que desemprego em massa nesse país, esses problemas que são importantes acabam parecendo menos importantes em vista da calamidade que passa esse país, né? Em termos de negação de direitos, em termos de redução de renda, em termos de
privatização do ensino, que isso também está ocorrendo à solta, né? Grupos estrangeiros compram o que quiser aqui, porque isso aqui virou uma exposição, né, de artigos a serem vendidos no exterior, né, a preço de banana. Então, eu acho que está havendo uma grande transformação, mas não é, acho eu, no Vale do Ribeira, que tem o Estado como responsável. Eu acho que não é. Hoje são mais as comunidades, né, que se organizam contra as barragens, que tentam, né, se opor ao Estado e fazer uma conservação da natureza que seja mais participativa. Eu acho que essa ação dessas comunidades, e não só em São Paulo, mas também no Paraná, e que muitas vezes não tem muita coisa a ver com a conservação, às vezes tem diretamente a ver com a cultura, né? A manutenção de músicas, danças tradicionais, o fandango, e as formas de vida que são associadas ao fandango, né? A construção dos barcos que levam as bandeiras do divino, as canoas. Eu acho que isso é o fenômeno mais importante do Vale hoje, do meu ponto de vista. Não é a modernidade da construção civil e registro, né? Ao contrário, quer dizer, eu acho que é a reação das comunidades